Qual o melhor casal dos desenhos animados? A essa altura eu já fiz vários vídeos falando de casais que eu gosto em animações, mas se tem uma coisa que talvez nunca tenha ficado claro neles, é o que realmente separa um casal bom de um casal ruim. Quando eu comecei a assistir desenhos, eu achava que o que me fazia gostar de chips era o quanto esses personagens impactavam na história e como seria a jornada deles para ficarem juntos dali em diante. Só que com o tempo, eu fui percebendo que as coisas não funcionam exatamente assim. Na verdade, vários dos meus casais favoritos seguem lógicas completamente diferentes do que eu pensava inicialmente. Pensando nisso, para o vídeo de hoje eu separei os meus casais favoritos em desenhos animados para responder justamente isso, onde eu vou apontar o que pra mim eles têm de tão especial e o que os fazem tão superiores a outros casais. Começando pelo primeiro casal da lista, esse é também ironicamente o casal que mais demorou tempo para ser confirmado, sendo ele Marceline e Jujuba em Hora de Aventura. A história das duas é até que relativamente interessante, onde elas sempre tiveram algum tipo de crush na outra, mas pelas personalidades opostas, elas se odiavam muito para admitir isso. E eu acho que justamente esse contraste na personalidade acaba chamando muita atenção e destacando esse chip. Um dos melhores momentos pra mim que Hora de Aventura mostra isso do casal é na música Acordei. Aqui as duas ficam quebrando a cabeça para resolver um problema, mas depois da Juba dizer que ela podia fazer aquilo sozinha, a Marceline vira o demônio e expulsa o monstro dali sozinha, enquanto ela canta uma música inteira mandando a Jujuba se ferrar. E por mais contraditório que possa parecer com o intuito desse vídeo, eu gosto de momentos assim, porque assim o desenho pode dar mais ênfase a como elas vão mudando de opinião aos poucos. Nas primeiras temporadas do desenho, por exemplo, elas se farpavam a quase todo momento, mas tudo mudou quando na quinta temporada, no episódio O Que Faltava, a Marceline percebe que a Juba guardava com carinho uma camisa que ela ganhou da Marcy no passado. Isso foi um grande divisor de águas para as duas, até finalmente na sétima temporada, onde elas são obrigadas a conviverem juntas e perceberem que, ei, talvez essa pessoa seja bem legal na verdade. E partindo daqui, as duas são confirmadas como casal no último episódio da série em Como é Young Me. E explicado isso, esse casal não é perfeito, e tem motivos para ele estar em sétimo na lista. O principal deles sendo o casal foi muito ofuscado durante Hora de Aventura. Eu sei, tem um motivo, a Cartoon era muito chata com representatividade na época, inclusive um outro casal dessa lista passou muito por esse problema, mas era tão estranho ver uma distância tão grande entre temporadas para as duas terem um avanço na relação. Eu entendo, o intuito era fazer o casal se desenvolver só no final da série, mas os momentos de Bob e Lily na série acabaram sendo tão espaçados entre si que o casal nunca realmente teve uma sequência. O meu ponto com isso é que a gente não teve muitos momentos desse chip na série. Fora isso, eu acho importante apontar que desde aquele final nós não tivemos tanto mais conteúdo de Bobiline. Claro, Obsidian é uma coisa muito importante, mas elas meio que não tiveram muita chance de brilhar em Fiona e Cake. Felizmente, a série das duas está vindo aí, e se ela for boa, é bem possível que esse chip cresça na minha lista. No mais, eu também quero dizer que essas duas têm um momento mais engraçado que qualquer casal dessa lista. Não surta agora não, Jujuba, mas vê se vale a pena aquele papo de beijo. Oh, Marceline, um beijo não traz ninguém da beira da morte. Não foi isso que você me disse ontem à noite. Eu falei isso mesmo. Meu Deus, eu realmente fiquei surpreso em ver o quanto eu gostei desse casal em Helluva Boys, ainda mais considerando o quão controversos são os outros casais escritos pela Vivi Pop. O que acontece aqui é que esse casal tem uma dinâmica muito especial, onde Mox e Millie têm um apoio incondicional um ao outro, não importando o que aconteça. A minha cena favorita disso acontece no episódio 7 da primeira temporada de Helluva Boys. Aqui, Mox e Millie marcam um dia no restaurante mais caro dos Anéis do Inferno. O que eles provavelmente não sabiam é que esse restaurante era controlado pelos Asmodeus, a representação do pecado da luxúria, que é basicamente o oposto do que Moxie e Millie tinham. Porém, isso só deixa as coisas mais interessantes, porque Moxie decide cantar uma música especial para Millie, falando sobre o quão incrível ela era na sua vida. Contudo, mesmo com o Asmodeus implicando, Millie decide aparecer para ajudá-lo, literalmente batendo nos governantes do inferno só porque ele estava brigando com seu marido. O que te deixa feliz assistindo é que você sente que a relação deles é muito saudável. Eles fazem sacrifícios enormes para agradar o outro, mas também tudo dentro do limite do que eles conseguem. No episódio 2, o Moxie não está interessado a ir a Lululand, mas é rendido quando a Millie está interessada. Isso é algo simples de ser feito, mas tem um significado muito importante para outra pessoa. Ou que tal no episódio que Moxie encontra os seus sogros e ficam julgando muito ele, mas a Millie fica do seu lado, tem momentos que não precisava e o defende a todo custo. E quando a situação oposta acontece, o pai babaca do Moxie se encontra com ele, mas a Millie novamente estava lá para defendê-lo. Eles sabem os pontos fracos e fortes um do outro e se complementam, protegendo o outro da sua falha ao invés de se aproveitar disso. Seja a Millie ajudando
ajudando na falta de confiança do Moxie, ou o Moxie ajudando a Millie a se acalmar quando ela precisa. Isso é muito admirável. Mesmo assim, apesar de eu gostar disso, esse não é meu chip favorito. Eu diria que isso está muito relacionado à série começar com os dois já sendo um casal, e para a proposta de Helluva isso realmente faz mais sentido, mas pessoalmente, inclusive algo que vocês vão notar nas primeiras posições da lista, eu prefiro ver o arco da união dos casais do que eles ficando juntos depois, porque ao meu ver é algo mais emocionante. Fora isso, Moxie e Millie ainda são um casal incrível e eu tô muito interessado em ver mais deles na terceira temporada de Helluva Boys. Inclusive, fato curioso, apenas 2 casais dessa lista realmente são casados oficialmente, Moxie e Millie e o próximo item da nossa lista. Meu Deus, esse chip marcou épocas. O ano era 2017, o casamento LGBT tinha acabado de ser aprovado nos Estados Unidos e as séries só estavam se olhando entre si para saber qual seria o primeiro desenho a mostrar um casamento assim na tela. E quando Steven Universo começou a dar atenção ao chip de Ruby e Safira, as pessoas já sabiam onde isso iria parar. Algo que torna esse casal tão interessante é que ele é diretamente baseado na relação entre Rebecca Sugar, criadora de Steven Universo, e Ian Jones, criador de OkCupid. Porque, como Rebecca Sugar já contou enquanto escreveu o desenho, eu fiz Ruby e Safira pensando na minha relação com Ian, onde eu sou a Ruby, uma pessoa que se deixa levar facilmente por suas emoções e tende a agir sempre que possível para resolver elas. Ian, por outro lado, serviu como uma forte inspiração a Safira, uma pessoa que consegue controlar suas emoções e tende a agir de uma maneira mais calma em meio ao período de complicações. Porém, fazendo um paralelo ao desenho, esse também é o seu ponto fraco, porque a Safira ou Ian precisam de alguém que haja quando é necessário. Eu gosto muito dessa analogia porque ela representa principalmente o que vimos durante a série, como no episódio Educação de Consciência, onde Ruby e Safira buscam ensinar uma lição para Connie sobre controlar as suas emoções. Só que do jeito que é cena animada, você consegue perceber que a Ruby concentra todo o seu ódio em uma situação específica até lidar com ela, enquanto Safira fica muito perdida quando algo se surpreende e foge do que ela planejou. Felizmente, as duas estão lá para se complementar e melhorar a vida uma da outra. Mais notavelmente, eu gosto de como esse desenho representa a relação no episódio em que elas estão brigadas, onde você percebe que quando elas estão separadas, elas se perdem muito em seus pensamentos. Seja a Ruby evaporando uma piscina inteira de tanto ficar com raiva, ou a Safira congelando o quarto inteiro por pensar na Ruby. Mesmo querendo parecer tranquila à primeira vista, ela estava tão perdida quanto a Ruby estava. Aliás, a gente pode comentar o quão fofa é a sequência da Ruby na jornada pré-casamento, onde ela por um momento passa por um questionamento se o que ela quer é ficar com a Safira, justamente porque ela passou milhares de anos ao seu lado e nunca realmente deu um tempo para si mesma. Mas apesar dela pensar que as coisas ficariam bem no início, a Ruby rapidamente percebe o seu erro e o quanto sentia falta da Safira. No geral, eu gosto de como essas personagens se complementam, mas tem 2 fatores determinantes para esse chip não estar em um lugar maior. Primeiro deles, tanto Ruby quanto Safira não tem muito tempo de tela durante a série. Claro, a Garnet está ali e esse é o principal ponto da personagem, mas eu considero a Garnet a junção das 2 personalidades. A gente quase nunca conseguiu ver elas separadas, e isso é bom, mas ao mesmo tempo, nós não somos expostos às personalidades próprias de cada uma por boa parte da série. E o segundo motivo é que esse vídeo é sobre casais que eu mais gosto em desenhos. E não me levem a mal, eu amo Ruby e Safira, mas algo que eu levei em consideração para fazer esse vídeo é o quanto eu me identifico com os personagens que eu estou falando, porque eu costumo gostar mais de um casal quando eu entendo melhor os sentimentos de seus personagens. Inclusive, esse é um dos principais motivos para Moxie e Millie estarem na lista e para o próximo casal estar em uma posição tão alta. Vocês vão me matar por colocar um chip de Star vs Source do Mal à frente de Ruby e Safira, mas calma, eu juro que eu tenho um bom motivo para isso. Até a segunda temporada do show, ele até que estava administrando muito bem seus casais, com 2 chips da série sendo até que bastante promovidos. Contudo, entre esses 2, Jarko parecia ser o queridinho dos produtores naquele momento, e não à toa o chip teve um dos melhores desenvolvimentos que eu já vi. Jarko é o chip entre Marco Diaz e Jacqueline Thomas no desenho, mas ele fala bem mais sobre a redenção do personagem do Marco na série do que sobre a Jack, porque a Jack era crush do Marco desde o jardim de infância. Ela era tipo a garota popular da escola que conversa bem por todo mundo, ela não precisava de uma apresentação maior. A questão, entretanto, é que o Marco era alguém muito tímido e ficava todo vermelho na frente da Jack sem saber o que falar. O Marco era o personagem que eu mais me identificava quando assistia o desenho, e ver que ele também tinha dificuldade para falar com alguém que gostava era muito relacionável. Para melhorar mais ainda, o show parecia que sabia o tipo de audiência que assistia a ele. Em um episódio específico, eles mostram o Marco tendo todo um plano de mais de 20 passos para ficar com a Jack no futuro. Isso é muito interessante de se colocar no desenho, porque na época da escola eu constantemente ficava pensando o que eu faria para ficar com alguém que eu gostasse, mesmo que esse plano levasse um tempo enorme. O melhor ainda, no fim do episódio, quando eles viajam e percebem que mesmo com todo o plano que o Marco tinha, ele nunca tinha conseguido sair para dar o primeiro passo, e não tinha coragem suficiente para dar um oi para a Jack, passando uma mensagem muito bonitinha para o espectador, onde se você gosta de alguém, fala para ela. O Marco instantaneamente faz o seu melhor para dar um oi para a Jack, e mesmo que tenha sido só
só um oi, isso deu mais coragem para ele se declarar no futuro. E até o momento que o Marco se declara é perfeito, porque a Star acaba criando toda uma situação adversa e o Marco é obrigado a falar que gostava da Jack na sua frente, mas mesmo podendo usar do protagonismo, o Shu decide não fazer isso e mostra que a Jack fica surpresa com a declaração do Marco, mas ao mesmo tempo, ela não ia só gostar dele porque sim. Então ela até que é bem aberta e fala pro Marco que foi pega de surpresa, mas não conseguia ter o sentimento recíproco. Entretanto, ela estaria mais aberta para conversar no futuro, e isso renderia frutos muito bons. Nos próximos episódios, o desenho só vai construindo isso de um jeito melhor. A Jack vai gostando do Marco aos poucos e tudo isso é feito de um jeito perfeito, porque você passa o show inteiro torcendo para o Marco se dar bem, e quando ele finalmente tem coragem, ele é recompensado por isso. Também é tão agradável ver o quão boa a personagem da Jack é nesse desenho, ela é só alguém saudável e você sente que os dois se merecem. Contudo, tem um motivo para esse chip não ser o primeiro da lista. Apesar de eu achar que até esse momento Star vs Força do Mal tinha masterizado o amor entre adolescentes, esse show não conseguia ficar tanto tempo sem cometer algum erro, e na terceira temporada os dois acabam terminando de um jeito completamente do nada, porque aparentemente o Marco era incapaz de tirar uma capa, fora que o Marco nem sente o término e abandona a Jack para ir a Star. Isso me irritou muito quando assisti a série, porque eles nos roubaram de um jeito muito grande. Entretanto, apesar disso ser horrível, eu meio que criei algo na minha mente, eu separei as falhas desse desenho das coisas boas, e eu considero isso bem mais um erro ridículo de roteiro do que algo realista do casal. Fora isso, eu acho impressionante como um casal que acabou não sendo canônico no desenho ficou numa posição tão alta. Isso é algo que merece destaque. Mas antes de ir para o próximo tópico, eu só queria dizer que se você tá assistindo o vídeo até aqui, é bem provável que você tenha gostado dele. Então, se por acaso você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo assim, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui tem muito conteúdo legal de desenho toda semana e eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos. Além disso, nós estamos quase chegando a 100 mil inscritos e chegar lá me deixaria muito feliz. No mais, sigam com o vídeo. Bem, se nós saímos de um casal que foi destruído pelo desenho, agora nós vamos para um casal que não seria tão incrível se não fosse pelo roteiro da série. O motivo disso é bastante simples. A Eileen é a principal razão para o crescimento do personagem do Rigby, resultando em um casal incrível, e só o fato desse casal fazer o Rigby deixar de ser uma pessoa horrível que ele é no início do desenho é algo que dá muitos pontos para isso. Acima de tudo, eu acho que Rigby e Eileen mostram de um jeito legal como o amor não precisa ser algo complicado. No início da série, nós descobrimos que a Eileen gosta do Rigby, mas enquanto para Eileen aquilo era algo suave, para o Rigby naquela época a maior humilhação da sua vida era ficar com alguém. Com o tempo, entretanto, o Rigby muda. Isso serve de um paralelo bem legal para o Mordecai, que toma diversas atitudes na sua vida amorosa que só não são necessárias e complicam ela ainda mais, já que desse lado, o Rigby, mesmo com um tempo de tela infinitamente menor, vai mostrando um progresso bem maior com a Eileen. E é legal ver que o desenho até brinca com a situação e não revela oficialmente na tela que eles eram um casal, muito porque isso só não precisava. O mais legal é que o Rigby como pessoa passa por diversas experiências só para se tornar alguém melhor, onde ele tem toda uma saga para completar o ensino médio num episódio essencial. Ele tem uma conversa profunda com Benson que fala toda a visão que ele tinha do Guaxinim e como as suas atitudes afetavam ele, fazendo o Rigby mudar na mesma hora e usar toda a sua influência que ele tinha para levantar a turma em vez de jogá-la para baixo. Isso sem contar as diversas vezes que Eileen foi longe para ajudar o Rigby, como quando ele fez ele se reentender com Mordecai no episódio dos burros de carga, ou quando ela ajudou em toda a relação problemática que ele tinha com seu pai, ou melhor ainda, quando ela fez todo um esforço para ajudar ele a fazer uma flexão e não perder o seu emprego. Toda essa relação é muito especial e quando você assiste os dois estando juntinhos no final e tendo um resto de vida feliz, você fica orgulhoso do que assistiu. Para alguns isso pode soar meio contraditório, afinal, Converse sequer foi oficializado em Steven Universe original e precisou de toda uma outra série para ser canonizado, mesmo que de um jeito tão casual. Porém, eu tenho uma nostalgia tão forte por Steven e Connie que eles precisavam ficar nessa posição. Inclusive, eu acho curioso o fato de Steven Universe ser o único desenho que conseguiu colocar dois casais nessa lista. O motivo desse chip estar em um lugar tão grande no meu ranking é que eles cresceram juntos de um jeito tão casual que eu acho um diferencial muito forte para o chip deles. Além disso, eu acho muito bonitinho como a série vai colocando momentos desses dois de uma maneira tão leve para eles serem um casal no futuro. Na primeira temporada, nós recebemos o primeiro indicativo disso, quando a Connie quase beija o Steven, mas o destaque desse episódio para mim é toda a forma que o Steven faz um desabafo. No futuro, nós veremos como o Steven tem dificuldade para falar dos próprios sentimentos e como isso pode machucá-lo. A Connie sabe disso e faz de tudo para ele desabafar, sendo uma presença até que bem útil para melhorar a vida do meio humano. Você sente que ela tá se esforçando porque ela gosta do Steven. Aliás, fora do tópico, mas esse episódio tem literalmente a cena mais engraçada da história de Steven Universe e eu nunca vi ninguém falando nada sobre. Vocês viram o que eu fiz? Foi mágico! As minhas lágrimas curaram a ametista completamente! Tenho certeza de que Garnet e eu liberamos uma câmara represada que trouxe a fonte de volta à vida. Nós salvamos a ametista. Mas não acham que o meu choro teve um pouquinho a ver com tudo isso?
Oh, Steven, você não tem lágrimas curativas, nunca terá verdadeiros poderes mágicos e nós não temos mais nada a ver com você. Eu também gosto no início dessa série como eles têm medo do outro não gostar do que eles gostam. Tipo no episódio do livro onde o Steven carrega uma mentira imensa de que ele não gostou do final do livro só pra ter a mesma opinião que a Connie e agradar ela. Tanto que quando a Connie descobre no final, ela reage a isso de um jeito adorável, porque ela ressalta que o Steven não precisa fingir gostar de algo para que ela gostasse dele. Isso sem contar quando os dois só estão passando tempo juntos de uma maneira fofa. No episódio Alone Together, por exemplo, a Connie tem vergonha de dançar, mas o Steven a conforta dizendo que os dois poderiam dançar juntos. No Juramento à Espada é que nós não só temos a cena fofa dos dois cantando juntos, como nós temos o Steven indicando a Connie diretamente para a Pérola, mas se preocupa quando ela estava ficando muito obcecada em protegê-lo pelas lições da Pérola. Ou que tal no aniversário do Steven que ele e a Connie têm uma sequência fofa dos dois dançando juntos, e o Steven literalmente se preocupa em parecer mais velho para agradar ela, mostrando que ele se importa em deixar a Connie feliz mais que o normal. Mesmo assim, esses dois ainda eram crianças, e pelo menos a minha impressão assistindo a série é que eles ficariam juntos quando o futuro chegasse. Isso não só acontece, como os momentos fofos desses dois são multiplicados, eles só funcionam tão bem em Future e eu gostei muito disso. O melhor de tudo é que você sente que eles não são necessidade da história em nenhum momento. Eles estão juntos porque parece algo realista e eles se complementam bem, não porque o roteiro afetou em alguma coisa, o que não é demérito nenhum de qualquer casal aqui, mas é muito difícil você fazer dois personagens ficarem juntos sem sentir que uma história dê uma mínima puxada para eles em algum momento. Até o último item da lista sofre disso, mas Converse não, eles masterizaram essa arte. Com isso, por muito tempo, Converse foi meu chip favorito. Eu só adorava esses dois, mas como nós aprendemos com os desenhos que eu falei nesse vídeo, as coisas acabam mudando com o tempo. Em 2022 eu tava perdido na vida. Eu passava o meu tempo fazendo as mesmas coisas e eu não tinha muita ideia de como consertar isso. Até que de repente eu lembrei que um dia eu tava rodando a timeline no Twitter e um post com uma quantidade considerável de likes estava comemorando o quão próximo duas personagens de um desenho estavam ficando e como ele queria que elas duas ficassem juntas. Na época eu achei isso meio bobagem, eu segui com a vida. Mas buscando algo pra fazer, eu decidi ver essa série um tempo depois sem muita pretensão. O que eu não esperava é que esse desenho se chamava A Casa da Coruja e hoje ele é um dos meus 5 desenhos favoritos de todos os tempos. Caramba, como me surpreendi com The Owl House e mais ainda, como eu me surpreendi com o principal casal dessa série entre Luz e Emmett. O principal motivo de Lumit ser um casal tão interessante na minha opinião é que ele junta um pouco dos principais motivos de que nós vimos durante esse vídeo. As duas têm um crescimento casual durante a série antes de virarem algo a mais. Luz e Emmett, pelo menos pra mim, são personagens bem mais identificáveis que a maioria dos personagens dessa lista, e principalmente elas são muito compreensivas com os defeitos e qualidades uma da outra, entendendo as situações porque elas sabem que a namorada não fez por mal, seja Emmett entendendo quando a Luz não é aberta para falar sobre a morte de seu pai, ou o contrário, quando a Luz perdoa a Emmett por todo o mal que ela causou no passado. Sobre esse aspecto, tem uma cena que eu pessoalmente acho muito fofa no episódio Fool's Day Parody, em que a Luz esconde da Emmett a sua insegurança sobre sua mãe não gostar do mundo dos humanos, porque ela queria parecer forte para Emmett. Porém, a Luz acaba esquecendo seu celular com a Emmett em um player de um vídeo muito suspeito, e aqui a Emmett tem toda a opção de tentar descobrir a verdade e olhar o celular da Luz, mas respeitando a privacidade da humana e entendendo que ela não estava fazendo nada por mal, a Emmett opta por não olhar. Contudo, ela confronta a Luz mais tarde, perguntando o que estava acontecendo, agindo de um jeito perfeito na situação, na minha opinião. No fim do episódio, as duas se entendem e ficam mais fofas juntas. Cada uma se esforçou muito para ficar com a outra e o final que elas têm é muito merecido. Além disso, The Owl House fez algo que nenhum outro chip dessa lista fez e fez isso com perfeição, porque a segunda temporada de The Owl House é muito focada em Lumit, dando em mais momentos do casal do que todos os outros chips dessa lista somados. E isso é muito bom porque você vê as duas personagens crescendo e quer que elas fiquem juntas. O problema e o principal motivo de desenhos correrem disso é que é muito complicado você fazer um casal assim funcionar, já que eventualmente ele vai ficar maçante e o desenho vai parecer que só existe para essas duas. O jeito que The Owl House conserta esse problema é brilhante, entretanto, porque quando o Lumit está acontecendo, ele nunca é o único tema a ser desenvolvido. Na verdade, a história acaba roubando atenção para outro assunto que você como espectador está mais interessado em saber. No episódio do Eclipse Lake, por exemplo, claro, o Lumit está acontecendo, mas o principal tema é o medo da Emmett em perder algo que ela se importa tanto e o desenvolvimento do personagem do Hunter. No episódio Reaching Out, o episódio mais Lumit do desenho que originalmente passaria o beijo das duas, Lumit está acontecendo, mas o que você realmente está preocupado é no problema mental da Luz com seu pai e os problemas da Emmett com a sua família. Até no episódio que o beijo delas acontece, o beijo rola, mas o desenho não desvia o foco de todo o dia da união que estava acontecendo. Parece que eles sabiam perfeitamente quando alternar esses momentos. E se isso não for o bastante, eu tenho que dizer que Luz e Emmett guardam o melhor momento de um casal da história com a dança delas no episódio do Groom. Aquilo realmente nunca vai ser superado por ninguém.
E bem, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje. Esses foram os meus casais favoritos nos desenhos e eu realmente gostaria de saber quais que são os seus casais favoritos em um desenho. Comenta abaixo pra eu saber. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!